Ora bem, vamos dar início aos nossos trabalhos. Quero, em primeiro lugar, na qualidade de Presidente do Conselho Científico da Faculdade, dar as boas-vindas a todos os presentes. E não posso deixar de também cumprimentar a organização destas primeiras jornadas de proteção de dados e empresas, designadamente a sua coordenação científica e executiva, os professores António Menezes Cordeiro, e na parte executiva o professor Barreto Menezes Cordeiro, Diogo Pereira Duarte e o mestre Francisco Rocha. Alguns deles vão ser aqui conferencistas, portanto terão ocasião de os identificar na devida altura. Estas primeiras jornadas de proteção de dados e empresas pretendem responder a uma necessidade que tem a ver com o quadro legal que em breve vai entrar em vigor, em breve vai começar a ser aplicado. O mundo atual está confrontado com desafios importantes, alguns que se repetem há muito tempo, para além dos riscos da guerra, e esses estão sempre presentes, embora a Europa se tenha desabituado de qualquer coisa que fazia parte da sua tradição cultural. Há quase um século que não há guerras na Europa, mas nos séculos anteriores a guerra fazia parte do estado de espírito normal da Europa. Já nos desabituámos, mas convém ter isso presente. Para além dessa questão, a questão do aquecimento global é sem dúvida uma outra extremamente importante e para além dela, a preservação do elemento humano na sociedade digital, designadamente no que respeita à informação e aos dados que são obtidos em que se configura essa mesma informação. É aqui que se inscrevem as permanentes jornadas dedicadas à proteção de dados e às empresas. Em contraponto com uma visão libertária que é essencialmente eficientista, que vê na tecnologia, que vê nas inovações, designadamente digitais, algo de extraordinariamente bom que acompanhará a própria evolução da dimensão humana, portanto, não lhe pertencendo a este limitá-la, há uma outra visão mais protetora da própria dimensão humana. Todos temos presentes os acontecimentos recentes ligados ao Facebook, nos quais pela primeira vez claramente se percebeu a existência no terreno de um conflito entre propósitos financeiros e eventualmente até políticos e a dimensão humana da informação recolhida sobre as pessoas. A Europa, a União Europeia, foi confrontada com a necessidade de proteger essa dimensão e fê-lo através da regulação. Outros não o fizeram e provavelmente não o irão fazer. E por isso a Europa, nos próximos tempos, será talvez uma ilha diferente, com uma postura diferente em relação a estes dados. Isto tem a ver com a dimensão ética do uso da tecnologia, porque esta não é boa nem é má, o ser bom ou mau depende exclusivamente do uso que dela for dado. Enfim, é um conjunto de problemas relacionados com esta temática, no aspecto particular da recolha de dados e da proteção dos dados na sua relação com as empresas, de que aqui vamos ouvir falar nas sessões que nos vão ocupar durante o dia todo. Ficar-me-ei aqui por aqui com esta breve introdução e passo de imediato a palavra ao Sr. Professor Miguel Teixeira de Sousa. Muito obrigado, Sr. Presidente do Conselho Científico, Sr. Professor José Eduardo Nogueira. Apenas umas palavras protocolares, naturalmente breves. Em primeiro lugar, naturalmente, para dar as boas-vindas a todos os presentes, a mais esta organização do Centro de Investigação em Direito Privado, numa matéria que todos estão cientes da atualidade. E é um timbre do Centro de Investigação em Direito Privado realmente estar a par das novidades e procurar acompanhar essas mesmas novidades. Em nome do Centro de Investigação em Direito Privado, não posso também deixar de agradecer aos verdadeiros organizadores destas jornadas, o professor Barreto Menezes Cordeiro, Diogo Pereira Duarte e o mestre Francisco Rocha. A importância desta matéria, suponho eu que não é necessário neste momento
acentuá-la, ela é evidente. Conforme se sabe, no dia 25 de maio vai entrar em vigor o Regulamento 2016-679, Regulamento Geral de Proteção de Dados, conhecido RGDP, habitualmente, e, naturalmente, esse regulamento tem, ou é uma matéria ou contém matérias interdisciplinares, naturalmente, na perspectiva do Centro de Investigação em Direito Privado. Não nos interessam todas as perspectivas pelas quais esse regulamento e a matéria que é regulada nesse regulamento pode ser analisada, mas interessa-nos, sem dúvida, por exemplo, entre outros aspectos, o das relações entre a proteção de dados e as empresas. E é nessa perspectiva que as jornadas hoje pretendem dar alguns esclarecimentos. Recordo que um dos aspectos fundamentais deste designado RGDP, exatamente além de todo o regime relativo à proteção de dados, a instituição de um encarregado de proteção de dados, em princípio em cada empresa, e, portanto, eu diria uma total novidade em termos mesmo de organização das próprias empresas. Não vos queria ocupar mais tempo. Queria apenas dizer que estas jornadas ocorrem um dia depois da conhecida Cambridge Analytica ter declarado falência e a 21 dias da entrada em vigor do RGDP e da legislação nacional que há de acompanhar, e certamente estará pronta a tempo, que há de acompanhar a entrada em vigor desse mesmo regulamento. Se me permitem, chamo para ocupar a mesa já o primeiro painel. Enfim, adiantamos 10 minutos, mas sabemos que estas coisas têm tendência para se atrasar, de maneira que se pudermos adiantar 10 minutos, não seria mal. Muito obrigado e, pela minha parte, até ao meio-dia, cá estarei de novo aqui. Muito obrigado.